Olá, eu sou Tizílio, doutorando em língua portuguesa pela PUC de São Paulo, e hoje eu estou aqui com Marcos Bainho, o linguista, para falarmos um pouco do livro, do lançamento. A Evolução das Formas Gramaticais, de Antoine Meillet. Marcos, vou começar com a primeira pergunta já, porque talvez sejam dúvidas de muitos que leram, assim como eu. Essa obra é a primeira publicada em português sobre Meillet para o público das letras e feita por pessoas das letras. Sim. Considerando esse lapso temporal, o que nós lemos no livro, né, até agora, 2020, por que Meillet e por que só agora Meillet? Essa é uma boa pergunta, porque justamente nós temos muitas lacunas na nossa bibliografia, não só no Brasil, mas em português em geral, né? Isso é uma pena. Muitos livros importantes, muitos clássicos das diferentes áreas de conhecimento não têm tradução em português. E isso sempre me deixa um tanto angustiado, né? Então, eu acho que nós precisamos começar a trabalhar para preencher essas lacunas. E o Meillet tem uma importância histórica que, de fato, precisa ser salientado, as pessoas precisam conhecer, né? Meillet é muito citado, mas quase sempre, né, em nota de rodapé ou uma menção muito rápida, né? E é necessário que as pessoas conheçam, porque você sabe, né, você que trabalha com história da linguística, historiografia da linguística, que as ideias, as crenças que a gente tem sobre as diferentes áreas de conhecimento vão mudando com o passar do tempo. As coisas são revistas, reavaliadas, né? Então, o Meillet ficou um tempão marginalizado, porque ele, logo em seguida ao trabalho dele, veio o estruturalismo com muita força, né? E a visada dele, que é essencialmente social, até sociológica mesmo, acabou sendo deixada de lado e só vai ser recuperada nos anos 60 com a sociolinguística, né? Então, um outro fator muito importante, né, que é o Meillet é um pioneiro nos estudos da gramaticalização. Então, a gramaticalização é um conceito que já existe há bastante tempo, né, mas ele foi, digamos assim, batizado, ele recebeu este nome justamente no artigo que se chama Evolução das Formas Gramaticais, do Meillet, publicado em 1912. Então, hoje em dia, os pesquisadores que trabalham na linha do funcionalismo se dedicam muito aos fenômenos de gramaticalização. E é importante conhecer essa história, né? Ele foi o primeiro realmente a fazer um estudo moderno dos fenômenos de gramaticalização. O que é a gramaticalização? Né? Que é o fenômeno linguístico em que itens lexicais se transformam em instrumentos gramaticais. Então, é mais ou menos isso. Então, para responder bem a sua pergunta, havia essa lacuna, eu acho que é muito importante, né? Eu também, durante muito tempo, fiquei ouvindo falar do Meillet sem ter acesso. Aí, quando finalmente eu me dediquei à leitura, descobri que tinha muita coisa importante ali que merecia ser divulgada, estudada, difundida, né? Então, Meillet é francês, ele nasceu em 1866, morreu em 1936, então ele viveu exatamente metade da vida no século XIX, metade da vida no século XX. Então, ele representa muito bem uma passagem de um tipo de linguística para outro, né? Então, também tem essa importância de uma figura histórica. Essa mudança de paradigma aí, no caso, né? Que acabou não mudando. Acabou não mudando. Porque a linguística social que ele propõe poderia ter dado um rumo diferente para a linguística. Mas aí vem o estruturalismo e quer trabalhar com a língua em si mesma, fechada no seu sistema, sem levar em conta fatores antropológicos, culturais, sociais. Justamente o que poderia ter sido um novo caminho para a linguística acabou não sendo, né? Só veio a ser, de novo, por causa dos movimentos de onda, né? Só nos anos 60 com a sociolinguística. Sim, muito bem. Muito obrigado pela primeira, que já foi uma aula, né? E agora eu vou perguntar uma coisa que tem a ver com esse processo da elaboração. Você usou, sobretudo, o linguística histórica e linguística geral, né, do Meillet. Estamos aqui numa questão Meillet. Bom, como você chegou até essa obra? Justamente pelas menções que eram feitas nos livros que eu lia, especialmente a literatura francesa, né? Então, lendo os linguistas de língua francesa, havia muitas menções ao Meillet, especialmente a esses dois volumes que têm uma característica muito especial. O Meillet é autor de mais de 30 livros,
mas são livros muito específicos, muito dentro da perspectiva da linguística histórica do século XIX. Então, ele tem livros sobre o indo-europeu, uma história da língua latina, a comparação com o armênio, né? Então, um trabalho muito próprio daquela época. Mas ele publicou também uma série de artigos em revistas de outras especialidades. Então, revista de psicologia, de antropologia, de sociologia, revistas de divulgação maior. Então, esses artigos têm essa proposta de divulgar as ideias da linguística para um público não especializado. E é justamente ali, nesses artigos, que ele vai deixar muito clara o seu posicionamento em favor de uma linguística social que leve em conta as dinâmicas culturais, antropológicas e históricas para explicar os fenômenos linguísticos. Então, lendo muito sobre isso, essas referências ao trabalho dele, eu consegui acesso aos 2 volumes, selecionei os textos que me pareciam mais interessantes, mais fundamentais também para as pessoas conhecerem o trabalho do Meillet, e fiz essa montagem, essa antologia que está aqui. Né? E aí eu vou mostrar aqui uma das edições que nós temos do... sim. O pessoal da História e Historiografia não pode deixar de mostrar uma edição. Essa aqui é de 48, né? Isso, o livro, na verdade, o Linguistique Historique e Linguistique Générale, são 2 volumes. O primeiro volume foi organizado pelo próprio Meillet. Sim. E foi publicado em 1921. Quando ele ia fazer 70 anos, alguns dos discípulos dele resolveram homenagear o mestre fazendo um 2º volume. Só que ele morreu na véspera de completar o aniversário, e ainda assim o 2º volume saiu em 36. Né? Então, também tem essa importância. No ano que vem vai ser o centenário de publicação deste livro. Pois é. Então, nós também temos aqui, por acaso, né, uma data redondinha. Uma comemoração um pouco anterior, mas que é totalmente pertinente à situação, sem dúvida nenhuma. Outra questão agora, que veio... Estou pegando primeiro a questão do autor e o contato com a obra, né? Eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida. Quanto tempo você levou para fazer esse trabalho aqui que nos chega em mãos este ano pandêmico? Olha, boa pergunta. Eu acho que, considerando tudo, foram 5 anos. Né? Eu tinha preparado o Dicionário de Sociolinguística, que foi publicado... 2017. Foi publicado em 2017, mas já estava pronto fazia algum tempo. Né? E, como eu não consigo ficar sem um projeto novo, né, eu já tinha vontade de publicar, de estudar o Meillet, então, a partir ali de 2014, 2015, imagina, 1914, está longe, né? Então, a partir dali, eu comecei a ler e a selecionar os textos. Né? Então, foi um trabalho muito gostoso, mergulhei na obra dele, né? Li outros livros, que não só esses, né? E contei com uma assessoria muito... Queria publicar texto do Meillet, ele achou fantástico, ele também é um fã do Meillet, e foi me aconselhando, por que você não inclui também este capítulo? Por que você não... Veja, tem esse artigo que também seria importante. Então, é um trabalho que eu fiz, digamos, sozinho, mas com uma boa assessoria. Perfeito, muito bem. Uma inovação que eu percebo do ponto de vista do design do livro, e até porque quem trabalha com história sabe que o que chama a atenção nos livros de história, de conteúdo histórico, são as notas de rodapé, que são, assim, às vezes são maiores do que o próprio texto da página. Os textos históricos são repletos dessas. Né? A gente fala que a historiografia está muito mais, às vezes, na margem, né? São notas que são feitas à margem do texto. Sem dúvida. Esse livro, ele tem as notas de canapé, não é isso? É assim que nós chamamos de brincadeira. E agora, não sabe que a gente cunha um termo e o pessoal vai usando. E o que você pode dizer, então, dessas notas que, para mim, foram incríveis, porque justamente quando eu peguei o livro, eu pensei, bom, é um livro que tem um conteúdo histórico indiscutível, e já pensei, mas eu já sabia, porque eu tinha assistido, né, a live anterior, que não seria assim. Como é que você pode falar para a gente sobre essas notas incríveis? Pois então, esse é um modelo que eu já vi em livros em outros países, principalmente de língua inglesa. E mesmo na bibliografia em francês. Uma obra que tem uma importância histórica, evidentemente, o livro foi publicado em 1921, né? E mesmo assim já recolhendo textos mais antigos. Né? Então tem textos de 1905, 1912. Né? Então, as coisas que ele descreve ali já estariam muito datadas. Né? Então ele fala, por exemplo, de
faz referência a países que não existem mais ou que deixaram de existir, que se fundiram com outros, né? E ele faz muitas menções a pessoas, a vultos históricos, a linguistas, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que são essas notas de canapé, então aqui nós temos o texto principal e ao lado essas notas que vão fazendo essas atualizações. E também muitas informações adicionais, por exemplo, todos os nomes próprios que ele cita, eu explico quem é. Então, perfeito. ele menciona aqui um filólogo alemão e põe fulano de tal, nasceu ano tal, escreveu tal livro. Então, todas as referências a pessoas estão ali. E também explicações, que eu tenho digamos, uma ansiedade didática muito grande, e como hoje em dia muitas pessoas, a maioria das pessoas que fazem letras não entram no trabalho da linguística histórica mesmo, então muitas coisas que para quem era leitor de linguística naquela época eram claras, né, fenômenos de mudança, parentesco de línguas, associações, analogia, né, e outras coisas, uma raiz do indo-europeu que deu isso em sânscrito, que deu isso em grego. Então, também nessa perspectiva é que eu fui fazendo as atualizações, né? E quando ele trabalha com dados linguísticos, eu comparo com português. Então, isso que ele está analisando aqui em francês, ele estava escrevendo para um público de língua francesa, então ele dá muitos exemplos do francês. Então, o mesmo fenômeno que ele analisa em francês, eu digo, olha, em português aconteceu a mesma coisa, assim, assim, assim. Né? Então, é toda uma contextualização do trabalho, né, dos textos, porque eu acho que é muito importante. Como eu acho que é importante conhecer o trabalho dele, sim, a gente não pode simplesmente soltar o livro sem oferecer para a pessoa que vai ler esse instrumental para realmente assimilar o texto da melhor maneira possível. Sobretudo porque é a primeira edição que nós temos voltada para o nosso público do MEIA, como nós já dissemos, exatamente, e também é um tema que para muitos ainda é desconhecido. Né? Sim, o livro é uma coleção de temas. Né? Exatamente. Então, como eu falei, essas duas antologias que ele publicou são textos que tinham saído em revistas não especializadas em linguística. Sim. Então, justamente, é para um público mais amplo. Então, achei que valia a pena realmente fazer esse trabalho dessa maneira, como nós fizemos. Perfeito. Próxima pergunta. Você aponta aí que existem duas vertentes principais na obra, linguística histórica e linguística geral, e, curiosamente, é uma parte voltada para a linguística histórica e a outra para a linguística geral. Exatamente. Né? Então, a obra já denuncia quais são as vertentes que serão abordadas. Considerando os estudos da época do Meillet, você considera que ele propõe uma ruptura com seus contemporâneos? Ou essa é uma tendência que ele segue? E isso eu pergunto com relação ao tirar um pouco aquele foco de estudar as famílias das línguas, porque quando ele propõe uma linguística geral, isso é uma ruptura dele ou ele é um produto do tempo dele, já havia esse interesse de uma linguística mais abrangente e não uma linguística românica? Sim, sim. Então, na historiografia da linguística, o século XIX aparece sempre com uma ênfase muito grande na perspectiva histórico-comparativa. Então, quem lê as histórias de linguística acaba achando que no século XIX só se fez isso. Né? O trabalho com as raízes indo-europeias, a comparação das línguas, a determinação dos parentescos. Né? Mas também não deixou de existir uma tradição que a gente chama de linguística teórica, né? Que quer abordar os fenômenos da linguagem numa perspectiva mais ampla. Né? Então, houve no século XIX muitos autores que podem ser classificados como trabalhando com linguística geral. O mais importante deles, que também é uma virada do século XVIII para o XIX, que é o Wilhelm von Humboldt. Né? Então, Humboldt é um filósofo da linguagem. Ele criticava esse apego excessivo dos linguistas ao comparativismo, e ele queria realmente fazer uma perspectiva de linguagem mais ampla, né? Relacionando linguagem, pensamento e nação, uma coisa bem do romantismo. Né? Também, alguns seguidores dele, alemães, né? O Georg von der Gadelens, né? Steinthal, e outros pensadores do século XIX também estavam interessados na linguística geral. Um norte-americano, que é Whitney, o francês Michel Breal, depois, no final, já o italiano Ascoli, né? Um alemão que passou a vida toda na Áustria, que é o Schurhardt. Então, nós temos também, né,
pessoas dedicadas ao estudo da língua de forma mais ampla, não só a perspectiva histórica comparada, né? Mas o MEIE vai fazer essa junção, e como você bem enfatizou, o livro tem esse título, Linguística Histórica e Linguística Geral, porque ele vai fazer o casamento, né? O que ele quer fazer é justamente isso. Vamos aproveitar tudo que a gente aprendeu com a linguística histórica e ver e retirar daí princípios, é a palavra que ele usa, que possam ajudar a entender as línguas de toda a humanidade. Ele diz assim, né? Todas as línguas humanas, aquela perspectiva de que todos os seres humanos são dotados das mesmas capacidades cognitivas, do mesmo aparelho fonador, então as coisas têm que ser gerais no sentido de que o que acontece no francês, no latim, no grego, também deve acontecer nas línguas africanas, nas línguas da América, da Oceania. Então, é essa busca de princípios gerais que ele propõe para poder sair daquela camisa de força da linguística histórica. Tanto é que aqui tem um artigo que a linguística deve aos estudiosos alemães. Sim. Porque a linguística do século XIX é basicamente uma ciência alemã. E ele vai mostrando, olha, fizeram grandes avanços, mas ele diz, a máquina já está cansada, precisa ser renovada com novas ideias. E é justamente a partir daí que ele vai propor que o século está começando, né, um século novo, vamos sair dessa camisa de força. Ele diz que ela já deu bastante coisa, mas agora a gente pode ampliar o foco para uma visão geral da linguagem. Mais ampla mesmo, né? Exatamente. Bom, quando a gente fala de história hoje em dia, nós temos uma tendência de não querer pensar nessa questão do herói, do pai, porque nós temos uma tendência, né? Todo mundo é pai disso, pai daquilo, mãe daquilo, filho daquilo, né? Bom, mas pensando no MEIE, ele pode ser considerado o precursor de uma introdução social de análise ou concepção da língua? Pode e deve, né? A partir dos anos 1960, né, começa a sistematização daqueles estudos que a gente vai chamar de sociolinguísticos, né? E o próprio Labov, né, que é o grande nome, o pioneiro da sociolinguística, vai citar o MEIE, né, justamente como um precursor, como um antecedente da visão social da linguagem. Ele pode sim ser considerado isso, tanto que na historiografia da linguística, MEIE é citado como o iniciador de uma escola sociológica, de uma linguística sociológica, né? Que é justamente isso de não querer explicar os fenômenos linguísticos pela língua mesmo, né? Mas também, né, ele não desconsidera a língua como sistema, mas ele também quer, ao mesmo tempo, analisar esses fenômenos à luz do social, pelo prisma cultural, sociológico, antropológico, né? Então, essa que é a distinção. De fato, ele pode ser considerado o iniciador, ou, digamos assim, o formulador mais radical de uma linguística sociológica, porque os autores anteriores tinham feito isso também, né? O Whitney, que eu já citei, que é norte-americano, ele dizia, a língua é uma instituição social, né? O mesmo Schuhart, que eu falei, né? Ele trabalhou com as línguas chamadas crioulas, então ele tinha interesse nos contatos linguísticos, ele também é considerado um precursor da sociolinguística. Né? Perfeito. Então, aquilo que a gente estava dizendo é voltar, rever a história, né, e tentar construir uma nova narrativa, que não seja essa dos heróis, como você disse. Sim, né? E colocar, por exemplo, o MEIE junto com tantos outros, em vez de disputar quem foi o primeiro, ou, né, porque às vezes também... Porque na história nós dependemos muito do documental que nós temos. Claro. Então, por exemplo, de repente se pode chegar a uma conclusão X e se descobre uma obra anterior e aquilo tudo vai ser revisitado porque não é exatamente assim. Exatamente isso. Muito bem, obrigado. Bom, uma parte dessa próxima pergunta que você já adiantou, que foi como chegou ao Faraco, né? Sim. E aí já contou. E com relação ao Calvé, como é que foi esse contato e essa recepção dele para escrever o prefácio, né, da obra, e só o prefácio já tem uma série de informações que são muito relevantes do ponto de vista histórico, historiográfico. Pois então, Faraco eu já comentei, né? Sim. Faraco para mim, é um dos maiores linguistas que nós temos hoje no Brasil. Sim. Nós já fizemos várias colaborações, tem outras aí para sair. Então, e porque no livro dele chamado Linguística Histórica, tem uma seção que se chama MEIE, finalmente uma linguística voltada para o social. Sim. Então, ele tem também esse apreço pela visão da língua no contexto social.
O Louis-Jean Calvet, que é um sociolinguista muito conhecido, justamente foi ele que me despertou para o Meyer. Ele tem um livrinho de introdução à sociolinguística e as primeiras páginas se dedicam justamente a fazer a oposição Meyer-Saussure, né? Uhum. E o Calvet é um fã do Meyer, né? E faz muitas críticas ao que foi depois atribuído a Saussure, que é justamente esse corte do social, né? Tentar analisar a língua por si mesmo. Sim. Então, foi por esse livro do Calvet e depois outras publicações dele que eu fiquei mais interessado no Meyer. Então, quando nós resolvemos publicar o livro, eu escrevi para ele, o Calvet, dizendo: olha, vamos publicar a primeira antologia de textos do Meyer no Brasil, você não gostaria de fazer um prefácio? E ele fez, aceitou imediatamente, e fez um texto, como você disse, com muitas informações interessantes. Que logo de cara já são muito, muito relevantes, porque explicam muita coisa que as pessoas, né, que nós mesmos não conhecemos com relação ao Meyer. Muito bem, a próxima pergunta agora já foi também tangenciada aqui, e agora eu vou fazer a formalização da questão. Bom, ainda é muito comum nós, e eu digo da área da linguagem, da linguística mesmo, reduzirmos os nossos conhecimentos, né, às questões de parentesco. Nós temos metáforas de parentesco. Sim. Né? O Whitney, no século XIX, já criticava essa questão evolucionista, geneticista, de pensar a língua. Nós temos uma outra visão, que é essa de continuidade sociocultural, uma continuação histórica das línguas, que também hoje já tem uma voz dentro dos estudos no Brasil. Há quem já não se refira mais às línguas nessa metáfora geneticista. Mas eu pergunto a você, a que se deve essa predominância desse ideário genético, biologicista, biológico, como queiram chamar, ainda, por que ele ainda é imperante nos nossos estudos linguísticos? Olha, a história da linguística explica muito bem isso, né? Porque o nome linguística só começa a ser empregado no século XIX, justamente. O século XIX é uma grande ruptura, né? Até então, quem se dedicava aos estudos de linguagem eram os filósofos da linguagem. Então, era uma outra perspectiva, era uma outra maneira de ver, eram outros interesses. Parece uma volta ao passado, porque na Grécia também eram os filósofos que se interessavam pela linguagem, sempre os filósofos. Claro, né? Os filósofos vão dominar, né, os estudos sobre linguagem até a viradinha do século XIX. Né? Tanto que eu falei, o Humboldt é um filósofo da linguagem. Sim. Mas o que acontece? A descoberta do parentesco entre as principais línguas europeias e o sânscrito lá na Índia, né, isso despertou uma torrente, assim, rompeu o dique e todo mundo começou a se interessar por aquilo. Existem várias razões políticas, ideológicas, era o romantismo, um monte de coisa, né? Então, isso aí não dá nem para começar a contar. Só o clima de opinião daria uma semana de live. Mas o que acontece com a linguística é o impacto muito forte que vai ter sobre ela a teoria evolucionista do Charles Darwin. Né? Então, curiosamente, o próprio Darwin usa os estudos comparativos linguísticos na sua obra A Origem das Espécies. Né? Ele tenta fazer um paralelo entre a evolução das línguas e a evolução dos seres vivos, o que é perigosíssimo, né? Porque língua não é ser vivo. Mas, organismo, né? A partir daí é que vai surgir uma grande corrente dentro da linguística do século XIX, até quase o finalzinho, em que justamente as línguas vão ser vistas como organismos vivos que nascem, crescem, se desenvolvem e morrem. Né? Sim. Então, isso vai ficar muito profundamente marcado. Só nas 2 últimas décadas, com o movimento dos chamados jovens gramáticos ou neogramáticos, é que isso vai ser contestado. As línguas não são organismos vivos, né? Eles vão atribuir a linguagem à psicologia, então já é uma outra mudança. Mas veja, como a gente sabe, essas ideias vão, né, se propagando, se repetindo, sendo retomadas cristalizando, né? Ao longo do tempo. E nós temos até hoje, né, uma vertente da linguística contemporânea, que é biologicista, que é o gerativismo chomskiano. Né? Para Chomsky, a linguagem é um dado genético, está implantada na nossa biologia. Né? Então, desde Platão até hoje, né, nós temos aí o inatismo, né, as correntes inatistas muito fortes. Então, a gente tem que lembrar sempre, né, na história de todas as áreas de conhecimento da linguística, que é a nossa, né, que
as coisas não surgem de repente, né? De repente o cara falou que o signo é arbitrário. Pois é. Não, isso vem desde Platão. O Crático, né, já discute, de certa forma, a arbitrariedade do signo. Você passa por Platão, vai Aristóteles, os históricos, Santo Agostinho, Dante, né? Então, assim, não é... A gente precisa conhecer realmente. Claro que há rupturas em determinados momentos, mas existe um acúmulo desse saber. Claro, uma tradição que ninguém descobre a linguística de uma hora para outra. É uma intertextualidade científica, de certa forma, né? Claro. Então, muito bem. Então, estamos indo muito bem. Agora eu chego a uma outra questão. Pegando, por exemplo, os livros, os marcos da sociolinguística, né? Nós pegamos os fundamentos empíricos para uma teoria da mudança. Pegamos os padrões sociolinguísticos também. Existem menções ao Meillet. Né? Isso vai até o fim das nossas existências. Não tem problema. Então, nós chegamos a uma série de menções. Claro que, se comparado a outros autores, há outros autores que são quantitativamente mencionados em maior quantidade do que o Meillet. Eu fiz uma análise aí para dar uma olhada e chegar para ver. Né? Mas você considera que a contribuição do Meillet para esses estudos, porque, por exemplo, no primeiro capítulo que você traduz aqui, o Meillet já diz, com todas as letras, sobre as causas sociais dos fatos linguísticos. Sim. Isso é muito sociolinguístico, né? Você considera, então, que ele teria sido especificamente decisivo para o surgimento desses estudos sociais? A linguística que se faz nos Estados Unidos, a partir da virada do século XIX para o XX, vai seguir caminhos que só muito depois, né, vão se juntar com a linguística feita na Europa. Certo. Né? Então, existe na tradição linguística dos Estados Unidos, né, uma vertente antropológica muito, muito forte. Né? Então, os grandes linguistas do início do século XX são todos antropólogos. Eles estudam as línguas indígenas americanas. Né? E, claro, se você vai estudar uma língua de uma comunidade específica, você tem que levar obrigatoriamente em conta aquela cultura, aquela sociedade, né? Certo. Então, assim, as relações de parentesco em cada uma dessas etnias vai ter palavras específicas, né? Então, é impossível trabalhar com antropologia linguística sem fazer, evidentemente, uma perspectiva social. Então, isso vem, né? O Labov vem dessa tradição também. Né? Os grandes nomes da linguística dos Estados Unidos vem dessa vertente de descrição de línguas indígenas. Né? Mas, evidentemente, ele também vai se alimentar do que vem da Europa. Né? Então, por coincidência, os dois livros que você citou foram traduzidos por mim, né? Justamente nessa vontade de preencher as lacunas. Esse ensaio, chamado Fundamentos Empíricos para uma Teoria da Mudança Linguística, de Weinreich, Labov e Herzog, foi publicado em 1968. É considerado, assim, a certidão de nascimento da sociolinguística. E estava inédito em português. Aliás, ele está inédito em várias línguas. Né? Mas a sociolinguística no Brasil tem um desenvolvimento importantíssimo. Né? Acho que muitos seguidores. Muitos. É um dos países onde mais se faz estudo sociolinguístico. Então, eu achei que valia muito a pena traduzir esse texto. Né? E, de novo, né, os Fundamentos Empíricos têm uma apresentação do Faraco, um pós-fácil da professora Maria Eugênia Duarte e Conceição de Paiva, contextualizando. Né? Então, o Meillet aparece lá, sem dúvida. Mas esses autores também tentam dialogar, criticando outros linguistas do mesmo período, do final do século XIX, porque eles consideram mais importante combater essas ideias, né, do que ficar falando de um cara que já dizia o que eles vão dizer. Pois é, né? Sim. Então, essa perspectiva aí. Né? Muito bem. Agora, nós também nós já tocamos em vários pontos aqui que depois nós vamos desenvolvendo. Isso é até uma sintonia muito boa. Você falou dos neogramáticos. Né? Eles tiveram um papel muito importante para esse limiar aí do século XIX, mas o Meillet não é neogramático, especificamente. Pelo menos não é citado entre os neogramáticos. Não é. Qual a relação? Como é que você enxerga a relação dele com os neogramáticos? Você teria como dar alguma pista? O que você pensa sobre isso? O Meillet é de uma geração posterior. Né? Veja que ele nasceu em 1866 e o famoso manifesto dos neogramáticos é de 78. Sim. Então ele tinha 12 anos. Né? Eu não estava pensando em fazer tudo isso que ele fez.
Então, o Meyer, ele vai ser de uma geração seguinte, ele vai estudar na Alemanha, como todo mundo, né? Então a formação dele ele faz na Alemanha também, e ele é, sim, digamos, um seguidor dos princípios dos neogramáticos, né? Eu considero, pessoalmente, que a linguística moderna, de fato, nasce com os neogramáticos. Se for para marcar uma data, seria em 1878, quando sai publicado o famoso Manifesto dos Neogramáticos. E dos quais o Saussure também fazia parte dos neogramáticos. Sim, 1878 também é a data de publicação da dissertação de mestrado do Saussure, o famosíssimo memorial sobre as vogais do indo-europeu, né? Perfeito. Então, o Meyer é de uma geração posterior. Ele é 10 anos mais novo que o Saussure. Mas ele segue, porque era impossível fazer linguística histórica sem seguir o manualzinho dos neogramáticos, que eles realmente lançaram as bases que até hoje estão aqui, né? Pois é. Recentemente eu li um autor contemporâneo nosso que fala, por mais que tenham criticado os neogramáticos, a gente continua fazendo a linguística histórica do mesmo jeito que eles faziam, né? Com a diferença de que agora a gente leva em consideração a variação social. Isso aí que é o mais interessante, né? É uma grande contribuição. Ele é realmente um formado nessa escola, né? Mas, como eu disse, ele já começa a criticar porque sente falta de uma perspectiva social. Né? Os neogramáticos se valiam da psicologia, mas da psicologia individual. Né? Então, o foco de interesse deles era o chamado idiolecto, a língua de cada indivíduo. Né? Sim. Isso vai ser contestado justamente por quem tem interesse na dinâmica social da língua, né? Que é o caso do Meyer. Então, ele vem da corrente dos neogramáticos, né? Dá novas contribuições, mas, digamos assim, ele realmente foi formado lá e nunca renegou. Muito bem. Perfeito. Com relação à gramaticalização, a historiografia dá conta de apontar que esses estudos são anteriores, pelo menos até o século XVI, a partir do século XVIII, né? Sim. Nessa perspectiva de gramaticalização. Embora não havia esse nome, e é o Meyer quem dá esse nome ao fenômeno. Sim. Como é que você sintetiza a contribuição do Meyer para os estudos da gramaticalização? Ou, por exemplo, no que ele acertou em cheio, ou se é que houve alguma coisa que ele tenha dito que não fazia sentido? Então, qual a contribuição dele? No que ele foi mais assertivo nesses estudos iniciais que ele fez do fenômeno? Pois então, a gramaticalização, sem este nome, já vinha sendo algo de curiosidade dos filósofos da linguagem, né? Então, um filósofo francês que foi muito importante, Condillac, no século XVIII, aliás, XVII, né? Ele tenta recriar a origem da linguagem, né? E acaba tocando, né? Atribuindo, né? Tentando explicar alguns fenômenos com perspectivas que a gente vai chamar de gramaticalização. Depois tem um inglês muito maluco chamado Tuck, né? Que vai chamar de abreviações. Em seguida, muitos autores do século XIX vão trabalhar com a gramaticalização sem usar o nome. Então, o próprio Humboldt, o De Gabelentz, o Hermann Paul, ele fala de composições. Né? Mas o Meyer vai sistematizar a gramaticalização, primeiro, dando nome para o fenômeno. Certo. Né? E cobrando dos linguistas que levassem em conta também este fenômeno. Porque, vamos voltar aqui aos neogramáticos. Né? Os neogramáticos instituíram 2 grandes instrumentos de interpretação da mudança linguística. As famosas leis fonéticas, né? E a analogia. Certo. Não vamos entrar aqui nos detalhes, né? Porque isso aí tem muita confusão, muita discussão. Então, o Meyer continua usando esses 2 instrumentos, mas ele fala, existe um terceiro, que é a passagem de itens lexicais para itens gramaticais. Então, ele fala, nós temos que... Esse daí tem sido abordado muito superficialmente. E isso é muito caro hoje a quem estuda gramaticalização. Né? Exatamente. Então, ele vai dizer, além da analogia e das leis fonéticas, que ele aceita tranquilamente, porque afinal ele foi formado, né, na escola dos neogramáticos, nós precisamos dedicar mais atenção a esses fenômenos. Né? Então, justamente, ele escreve uma série de artigos em que ele estuda isso. E como eu me interessei muito cedo pela gramaticalização, né, eu, quando li o artigo em que ele usa pela primeira vez este nome, que é a evolução das formas gramaticais, foi tão impactante que eu resolvi chamar o próprio livro, que trata de outros temas. E aí já tem a resposta do livro, para quem tinha curiosidade. Das formas gramaticais. Perfeito. Né, que é
Então, é o primeiro estudo moderno da gramaticalização, porque os outros apontavam para lá e para cá, tentavam explicar por fenômenos metafísicos, filosóficos, psicológicos, mas ele vai mostrar que é um fenômeno linguístico mesmo, né? Como é que isso se processa? Então, ele dá esse pontapé inicial nos fenômenos de gramaticalização, que, de novo, né, vão ficar à margem, e a partir dos anos 80 vão ser retomados, né, pelos linguistas funcionalistas, e até hoje não parou, né? Então, nós temos uma grande produção sobre gramaticalização, porque, de fato, é um dos principais fenômenos de mudança linguística. Então, é apaixonante, né, estudar gramaticalização. Isso é verdade. Porque a gente aprende muito sobre por que as línguas mudam e de forma muito parecida, né? Em línguas que não tem nada a ver com as outras, de línguas de vários continentes, né? Então, os mesmos fenômenos que você encontra em línguas europeias estão nas línguas africanas, nas línguas ameríndias e por aí vai. Exatamente. E é justamente aí, voltando, né, aos interesses dele, linguística histórica e linguística geral. Então, a linguística geral, um dos princípios seria justamente a gramaticalização, porque são fenômenos que acontecem de forma muito parecida em todas as línguas da humanidade, como ele diz. E mais uma vez, linguística geral, não é? Bom, você falou uma coisa que não está aqui no nosso script, mas eu acho que vale a pena de nós pensarmos. Veja, no século XVII já havia alguém preocupado em saber fazer essa Constituição. Se nós voltarmos ainda um século, isso também já era presente no século XVI, e aí nós tínhamos uma visão religiosa de pensar nas línguas e retomarem a Babel, fazer todo aquele percurso. Ou seja, mais uma vez, é aquilo que você mesmo disse. Sempre o homem preocupado em saber qual a origem das línguas, e isso também nós não podemos encarar, e eu falo isso por conta de lidar com historiografia, de pensar que foi no século XIX que todo mundo começou a pensar que antigamente ninguém tinha pensado nisso, e existe essa tendência. Como esse estudo, por exemplo, a mesma questão das metáforas geneticistas que se usam para as línguas. Isso não é uma ocorrência do século XIX especificamente, porque no século XVI a nossa literatura, né, em português, as primeiras gramáticas, João de Barros, por exemplo, já se refere às filhas, dizendo que o português é filha do latim, né? Então, na verdade, pensar que essas metáforas, eu gosto de dizer essas metáforas geneticistas e biologicistas, embora seja um pouco ruim de dizer, mas isso já existe. Existe esse fio condutor, acho que você pontuou muito bem, isso é muito importante, que as pessoas também pensam que quando houve a descoberta do sânscrito, todo mundo já se lançou para criar a linguística comparada. Não, primeiro ele foi gramatizado, primeiro fizeram uma gramática do sânscrito, depois ensinaram todo aquele processo de gramatização tradicional, para que depois se lançasse um novo olhar e fizesse esse percurso que os nossos linguistas históricos fizeram, que hoje são duas vezes históricos, porque fizeram a história da linguística, de certa forma. Então, Tizílio, deixa eu te dizer o seguinte, eu digo que a linguística, desde que as primeiras pessoas, né, começaram a se interessar pela linguagem, elas queriam responder, né, achar resposta para 3 problemas, como eu digo. Primeiro, a origem da linguagem. De onde que ela vem? Né? Ela é um fenômeno humano, a linguagem foi uma dádiva da divindade, por aí vai. Depois, relação pensamento-linguagem. Até hoje isso está aqui. Então, a linguagem é um reflexo do pensamento, o pensamento se organiza como uma forma de gramática. Né? E depois a mudança linguística. Então, são esses 3 problemas que os estudos de linguagem vêm tentando responder. Né? E é claro que quem se dedica a um deles acaba, né, abordando o outro também. Então, não tem esse ineditismo. Né? Então, por isso que a gente lê um linguista do século XIX e encontra ecos do que se fazia no século XVIII, XVII, na Grécia, em Roma, né? Às vezes até na gramática indiana também. Sim. Né? Lá no século V a.C. já tinha gramática na Índia. Né? Então, é importante sempre ficar atento. Né? Existe uma locução latina que é ex nihilo nihil, quer dizer, nada vem de nada, ou seja, tudo vem de alguma coisa. Exatamente. Né? Então, o Newton já dizia, né? Eu consegui descobrir esses fenômenos porque eu me sentei nos ombros de gigantes, quer dizer, os que tinham os gigantes dele. Perfeito. Então, para quem trabalha com história, historiografia como você, isso aí é um sinalzinho que tem que estar sempre alerta. Alerta, e já vem para a nossa próxima questão, porque eu vou falar do Kerner agora. Você traz uma contribuição para quem estuda historiografia, né? O Kerner é um dos precursores
da historiografia linguística, né? Sim, claro. E lança as bases aí ao lado do Swigert. E eu confesso que eu nunca tinha lido uma historiografia especificamente do Kerner. Estou dizendo a mim, os leitores que são da historiografia podem ter lido. Essa foi a primeira vez que eu vejo o Kerner especificamente na prática historiográfica. Porque o que eu li do Kerner sempre foi muito teórico. Kerner teorizando sobre historiografia linguística. Certo, claro. E eu achei muito incrível ter lido esse texto do Kerner, colocando a mão na massa, e é uma coisa que ele bate muito, e você acabou de dizer, que é a questão da influência. Sim. Nós temos a tendência de achar, por conta desse fio condutor existir, nós podemos dizer algumas coisas que não podem ser ditas. Como, por exemplo, ele mesmo cita, que chama a preocupação dele de dizer que o Saussure não tem nenhuma ligação com o Durkheim propriamente dita. Isso. Né? Que há quem aproxime. E ele diz que é um absurdo. E realmente, quando a gente tem um pouco mais dessa questão histórica, fazer certas afirmações só porque são semelhantes, a influência é uma coisa muito mais séria. Você dizer que alguém influenciou uma outra teoria é algo muito mais sério, e essa é uma perspectiva, e eu senti muito isso no texto do Kerner. Isso é muito caro ao Kerner. Sim. O Kerner faz muitas advertências aos historiógrafos, historiadores, como quiserem, para que tomem cuidado com o argumento de influência. Sim. E isso fica muito claro nesse texto, e sempre eu percebi isso muito claro no texto do Kerner. Claro. Meia Saussure da linguística geral, isso. Justamente. Né? E agora vem uma pergunta. Né? Na verdade, isso foi um elogio, porque aí aquela parte interessada, porque eu consegui ver o Kerner na prática. Né? O que é que te motivou a trazer à tona a relação Saussure e Meyer? Por que você resolveu incluir essa questão? Podia ter parado na parte de gramaticalização, porque só aí você já teria uma série de coisas. Mas por que trazer o Saussure para essa história? Então, pelos nossos interesses históricos, historiográficos, por aí vai, né? Então, o Tizir está se referindo a uma segunda parte do livro que se chama justamente Saussure-Meyer, Encontros e Desencontros, né? Sim. Convergências e divergências. Parte 2. Que as minhas anotações. Livro lido, viu, gente? Aqui são as anotações. Então, porque existe, eu digo que é incontornável. Falar do Meyer, a gente tem que falar do Saussure, por várias razões, né? Então, o Meyer foi aluno do Saussure em Paris, né? Quando o Saussure vai para Genebra, assumir a cadeira dele de linguística histórica lá em Genebra, quem substitui Saussure é o Meyer, que fica lá na École Pratique des Études de Paris até se aposentar, em 1930 e pouco, né? Então, ele substitui. Ele tinha uma enorme admiração pelo Saussure, né? E eles mantiveram correspondência durante muito tempo. Uhum. Então, eles travaram uma amizade epistolar, se encontraram algumas vezes, né? Então, o que os historiadores, né, os pesquisadores tentam mostrar é de que maneira Saussure teria influenciado ou não o Meyer, né? E por que em determinado momento existe ali uma ruptura. Quando sai publicado o curso de Linguística Geral, em 1916, o Meyer faz uma resenha muito crítica. Está aqui também, né? Está aqui também, né? Então, ele faz uma resenha muito crítica justamente porque ele já se mostra um anti-estruturalista, né? Antes do estruturalismo. Ele fala, esse fenômeno de mudança só pode ser explicado à luz da dinâmica social de quem fala essa língua, né? Da comunidade que fala essa língua. Então, muito tem se escrito sobre a relação dos dois, né? E o que me motivou foi, de novo, o Calvet. No livro do Calvet sobre sociolinguística, ele abre fazendo essa oposição, né, entre uma linguística social que poderia ter sido, né, que é a do Meyer, e uma linguística não social, uma linguística estrutural, que acabou sendo a que dominou, né, a metade do século XX, pelo menos, que é aquela baseada, não no Saussure, porque ele nunca escreveu aquilo. Pois né, mas... E o próprio Meyer vai falar isso. Ele, de certa forma, essa resenha que ele faz, ele parece que duvida em alguns momentos, será que Saussure realmente teria dito aquilo daquela forma, né? Exatamente. Fica muito claro. Para mim ficou muito claro isso, não sei se é uma leitura equivocada que eu faço, não, mas eu é acho isso mesmo, né? Então, eu fiz questão de incluir aqui alguns textos que são fundamentais. Então, primeiro, tem um elogio fúnebre, né? Em 1913, quando o Saussure morre, o Meyer escreve esse texto, que sai numa revista. Depois, anterior a isso, tem uma carta famosíssima de 1894, que o Saussure manda para o Meyer. Sim.
Nessa carta, ele, Saussure, reclama, ele diz que não queria se dedicar à linguística geral, ele acha que a terminologia é muito problemática, né, que o que ele gosta mesmo de ficar estudando uma língua de um povo particular, etc. Isso é muito interessante, né, porque ele vai ser considerado o pai da linguística geral, mas ele detestava a linguística geral. Pois é. E esse não é o único texto dele em que ele diz que não queria mexer com essas coisas, né. A resenha e os dois textos, né, dos historiadores, né, dos historiógrafos que estão aí, né. Esses dois textos vêm de um volume maior. Quando se completou, em 1986, o cinquentenário de morte do Meillet, se fez na França um grande colóquio, né, internacional. Então, em 88, saiu publicado, né, saíram publicados os textos apresentados nesse colóquio, né, e eu achei que esses dois, né, esse do Kerner e o outro do Christian Preck, valia a pena, porque apontavam coisas muito importantes que são, e porque são textos que falam justamente da relação Meillet-Saussure. Perfeito. Bom, chegamos agora, então, à última pergunta, que já passou rápido, mas foi muito bom. Inclusive, nós podemos pensar, agora em uma outra situação, continuar esse nosso papo, porque tem muita coisa aqui que eu não selecionei, mas valeria a pena agora deixando, né, quem vai assistir e que ainda não leu o livro, que leia. Depois podemos também entrar em contato, podemos pegar outras perguntas que surgirem, aí a gente pode fazer esse novo momento, claro, né? E eu acho muito importante porque esse livro é realmente um grande... Eu sou suspeito, né, porque é um livro que tem um teor histórico muito grande, e isso me interessa muito, mas eu acredito nesse letramento histórico, eu vou dizer, uma invenção minha desse momento, mas que nós precisamos de história da ciência. Claro. Quem faz a linguística como ciência, nós precisamos conhecer todos os caminhos da história da ciência, né? E você se dedica muito bem a isso, há muito tempo, como eu sempre digo, e eu acho que é muito importante esse livro. Eu acho que a partir de agora vai abrir uma série de possibilidades para os historiadores e historiógrafos pesquisarem e trazerem novas contribuições sobre essa questão que é tão cara aos linguistas, que seria o nascimento, né, da justamente, linguística. Mas veja, claro que tem uma importância histórica, mas o que mais me surpreende nesses textos é a atualidade deles. A atualidade deles. Então você pode trabalhar o texto deles sobre gramaticalização, que são vários textos. São vários textos, sim. Ao lado de artigos que são publicados hoje sobre fenômenos de gramaticalização. Perfeito. Porque é muito moderno, é muito atual. São atuais, né? Exatamente. Este livro, eu sempre digo às pessoas que quiserem começar bem a leitura dele, é pelo capítulo que se chama Como as Palavras Mudam de Sentido, que é um artigo muito famoso, que até hoje é leitura obrigatória nas universidades francesas, porque é um trabalho de semântica. Voltando à história, Meillet foi aluno de Michel Réal. Réal criou o termo semântica, né? Então, nesse livro, nesse texto, Como as Palavras Mudam de Sentido, é onde, de fato, Meillet faz uma referência explícita à sociologia do Durkheim, né? É citado. O texto foi publicado na revista L'Année Sociologique, que era... E aí nós poderíamos falar de influência durkheimiana nessa... Não tem dúvida, né? E é um texto extremamente atual, né? Perfeito. Então, como as palavras mudam de sentido? E aí ele fala, nós só podemos estudar a mudança de sentido das palavras porque as palavras são usadas socialmente e são as mudanças sociais que provocam a mudança do sentido das palavras. E todo mundo gosta de etimologia, né, de saber o que as palavras significam, onde vêm, por que elas significavam uma coisa, por que companheiro é aquele que comia o pão e hoje já não é a mesma coisa, né? Então, esse artigo, eu acho que é assim, digamos, a porta de entrada para quem quiser depois continuar na leitura do livro. E o que eu digo como leitor também, eu não sou da área de linguística histórica, mas esse trabalho das notas de canapé, né, e a introdução que você faz, você situa o leitor naquele momento, naquele texto, olha, aqui você vai encontrar isso, isso, isso. Então, qualquer receio que a pessoa possa ter por ser uma coisa muito específica que vai gerar uma série de dúvidas, eu acho que isso já tranquiliza o leitor e você se preocupe em colocar tudo aquilo que você considera que um leitor iniciante não vai saber, está ali no lugar certo, você já olha, já percebe, então eu acho que isso clareia muito a nossa visão e ajuda e, sobretudo, promove a divulgação do conhecimento, do saber científico a que você tem se dedicado há tanto tempo. Para finalizar nossa conversa, eu volto para a primeira. Sim. Retorno ao nosso primeiro ponto.
O que você diria aos leitores que entram em contato pela primeira vez com o MEIE e, consequentemente, aí, com o nascimento da linguística geral? O que você deixa de mensagem aí para os futuros leitores, para aqueles que já leram como eu? O que você diz? Pois então, justamente porque estes textos foram publicados em revistas de áreas diferentes, né, nós temos aqui muitos temas, né? O que mais me atrai neste livro, tanto que um outro título que eu tinha pensado para este livro, né, que também faz parte da terminologia do MEIE, é As Condições de Existência da Linguagem. Olha que bonito, né? Sim. Então, as condições de existência da linguagem, ou seja, ele se dedica a vários aspectos da linguagem. Então, linguagem e antropologia, linguagem e sociologia, linguagem e psicologia. Então, nós temos uma profusão de temas, né? Então, tem alguns artigos sobre etimologia, né? Outros sobre o gênero gramatical nas línguas mais antigas. Então, há toda uma coleção de temas interessantes aqui, né? Por isso que eu digo, a pessoa que se interessar, ela pode começar pelo como as palavras mudam de sentido, perfeito, ou também pelo primeiríssimo texto, né, que é o estado atual da linguística geral, né, que é quando ele tomou posse no famosíssimo Collège de France, a aula inaugural dele, né. Então, aqui, digamos, tem para todo mundo. Tem, né? para todo mundo, é verdade. Tem para todos os gostos, né? A pessoa não existe não são capítulos, né? Não existe uma necessidade de ler o livro um capítulo atrás do outro. Sim. Né? A pessoa pode se deixar atrair por um título, né? São independentes, de certa forma. Embora se liguem, são independentes. São independentes, e eu faço, justamente nas notas, eu digo, isso aqui ele já tratou também no artigo tal, então a pessoa pode voltar para lá. Né? É totalmente remissivo, e essas remissões acontecem muito e situam muito bem o leitor no espaço do livro. As notas de canapé, como a gente chama, brincando, sim, elas, digamos que elas refletem um pouco do que a gente faz hoje em dia na tela do computador. São hiperlinks, sim, né? Hiperlinks, então, aqui aparece o nome de uma pessoa, você, como se clicasse, pum, aparece uma casinha dizendo, fulano de tal, nasceu, né? Então, é uma coisa... Acho que vale a pena mostrar de novo, porque essas notas são muito interessantes. Aqui, ó, as notas de... Perfeito. Além disso, né, uma coisa que também é legal, que antes de cada um dos textos tem uma apresentação, né? Eu digo, olha, esse texto tem a seguinte importância, ele trata de tal coisa. Então, a pessoa não está sozinha. Eu pensei, ele não está sozinha. Aqui, a gente não joga a pessoa dentro d'água. E elas que lutem. Elas que lutem, jamais. Não. A gente dá várias boias. Né? Exatamente. Então, tem a apresentação do Faraco, que é brilhante, que contextualiza a linguística do século XIX, o MEIE, tem o prefácio do Calvé, né? Tem todas as notas, tem esses textos finais, né? Então, o livro está aqui, ó, abre aqui, tem o conteúdo principal, fecha aqui, então está bem cercadinho, né? Então, acho que ficou um trabalho muito legal nesse aspecto de que é um instrumento de estudo, né? Estudo sobre gramática, estudo sobre linguística histórica, estudo sociolinguístico, né? Então, tem... E estudo sobre história da linguística. História da linguística, perfeito. Claro, né? Bom, infelizmente nós chegamos ao fim. Eu agradeço muito ao Marcos, ainda com essa distância que nos é... que senão eu já estava abraçando aqui, porque eu sou muito sinestésico e eu já estaria abraçando aqui, com certeza. Marcos, obrigado pela aula. Eu que agradeço e também aprendi muita coisa com você obrigado, eu que nas questões da historiografia. Eu que agradeço. E quem ainda não leu, por favor, vale muito a pena. Vamos mostrar aqui cada um nosso. Meu está autografado, tá, gente? Vale muito a pena. Não deixem de conhecer essa obra. Um trabalho de 5 anos, né? Sim. 5 anos. E que a gente percebe o cuidado que ele teve em cada página que nós lemos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Cecília. Obrigado a todos. Tchau, tchau.